Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos aí nesse dia para iniciarmos aí mais um vídeo. Mas antes, quero orar para nós iniciarmos aqui o nosso comentário, nosso estudo da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, graças te damos, Senhor, neste momento, Senhor, que estamos aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco, Senhor, durante as aulas, durante os aprendizados, durante as leituras, estudos que temos feito. Ó Deus, nós somos gratos a Ti e Te louvamos, Senhor. Vamos pedir a Tua bênção neste momento, por todos os ouvintes, todos os irmãos que vão, Senhor, assistir esta aula, Senhor. Peço a Tua bênção para todos os meus inscritos. Ó Deus, que o Senhor possa estar com as Suas mãos estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. Fala conosco através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor Jesus a todos. Eu sou o presbítero Márcio, membro da Assembleia de Deus em Santo Antônio da Serra, e sou superintendente de escola bíblica dominical. Eu gosto de toda semana estar passando no meu canal, e sei que tem os irmãos que gostam de assistir às aulas, tá? Que Deus possa estar a cada momento que você medite na palavra de Deus, usa a sua revista, né? Deus possa estar falando ao seu coração. Hoje, nós vamos dar uma passada na lição de número 6, tá? Dar uma passada, porque domingo é a aula, e eu peço aos irmãos que não falte a aula na sua igreja. Se você mora aqui próximo ao Santo Antônio da Serra, mora no Xerém, aqui em Santo Antônio da Serra, ou próximo, tá? Quer estar conosco, nosso endereço é número 417, bairro Santo Antônio, tá bom? Assembleia de Deus. Você pode vir, eu vou estar lá a partir das 8 horas, esperando por você, tá? Então, lição de número 6, nós vamos estudar hoje, né? Vamos aprender hoje um pouco falando sobre as nossas armas espirituais. Somos soldados de Cristo, e soldado a gente sabe que, né, tem seus inimigos, né? Nós estudamos semana passada acerca dos inimigos do cristão. Aqueles inimigos que fazem o quê? Nos atrapalha, né, a entrada no céu, nos atrapalha a servir a Cristo, nos atrapalha a caminhar, né, a estar seguindo esta caminhada, tá? Nos atrapalha nos faz parar, né, na carreira que nos está proposta, como é o tema desse trimestre, né? Quais são os nossos inimigos, né? Na semana passada nós estudamos que é o diabo, a carne, o mundo, né? Estudamos semana passada. E hoje nós vamos estudar as nossas armas espirituais, né? Que vai falar a palavra de Deus, a oração e o jejum. Essa é a arma que o cristão precisa, né, para vencer esses inimigos, que é quem? O diabo, a carne e o mundo, tá? Você vai vencer esses inimigos como? Né? Na palavra de Deus, né? Nós vamos ver que Jesus venceu o diabo na palavra de Deus, tá? Na oração, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus orava, e no jejum, Jesus jejuava, né? Mateus capítulo 4, né? Nós vamos ver que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, saiu, né? Foi enviado pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado, né, pelo diabo. E aqui em Lucas capítulo 4, nosso texto está baseado em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai falar: porque as armas da nossa milícia não são carnais, né? Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, o versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, né,
E a nossa arma não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades infernais, né? Temos que lutar. Então, mas aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que fortalezas são essas, né? São as fortalezas infernais, são as fortalezas do inimigo, dos nossos inimigos, que nos atrapalha nessa carreira que nos está proposta. E a verdade Padre diz aqui, diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, tá? Temos, o comentário botou aqui, temos poderosas armas à nossa disposição, né? São estas armas a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, você vê que aqui na verdade prática já dá para a gente ter uma ideia, né, do que do que vai ser esta aula, do que é esta aula, do que é esse aprendizado, né? Aprendemos a lutar com as nossas armas espirituais. E Lucas capítulo 4, né, a partir do versículo 1, né, vai falar novamente de Jesus, né, sendo tentado pelo diabo e vencendo o diabo na palavra, né? A palavra. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 20, né? E vai mostrar ele aqui usando a palavra, pregando a palavra, né? Também desse mesmo capítulo que diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, tá? Segundo o seu costume. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, né, ou fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos estavam olhando para Jesus para, né, ver o que ele ia explicar da leitura, né, e que ele tinha feito. Então Jesus, aqui aprendemos aqui, que Jesus ele venceu o diabo na palavra, no jejum e na oração, né? Venceu o seu inimigo. Né? Como nós já falamos, né, acerca dos 3 opositores, que é o diabo, a carne e o mundo, tá? E nessa lição vamos enfatizar as 3 armas, né, que é o recurso espiritual para todo cristão ou para todo crente, né, o recurso espiritual. Tá? E nós precisamos lançar mão, né, nessas armas para sermos vencedores, que, como disse, é a palavra de Deus, a oração e o jejum, tá? Porque estamos em batalha, tá?
pensa que é fácil, que não é fácil. Mas temos essas armas poderosas na mão. Precisamos fazer uso dessas armas, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Tá? Desde o início, tá, na introdução, desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Então, enquanto estivermos, né, aí no mundo, né, estivermos aí, como nós aprendemos em lições anteriores, passando por essa peregrinação, nós vamos ter, né, o nosso inimigo sempre batalhando para nos tirar o foco, que é o céu. Nos tirar o foco, que é a salvação. Nos tirar o foco, que é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Tá? Como vimos o escritor aos Hebreus, parece-me no capítulo 2, o versículo 16, se não falha a memória, né? Mas está escrito, nós estudamos em lições anteriores. Então nós temos esses inimigos que lutam, né? Diariamente, lutam 24 horas para nos tirar o foco do céu, o foco da salvação, o foco do alvo, que é Cristo, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina, né? Nós aprendemos na lição, e é como o atleta, né? Que corre pela coroa corruptível, incorruptível, mas o cristão, ele corre por uma coroa incorruptível, né? Aquela onde a traça, o ferrugem não consome, a traça não rói, é barato, né? Enfim, não corrói, né? Mas está lá guardado. Mas é para aqueles que chegarem, para aqueles que vencerem os seus inimigos, que lutam 24 horas para nos tirar o foco. E hoje nós vamos aprender aqui as armas que nós temos em mãos para batalharmos, né, com esse inimigo. Então, essa batalha um dia vai ter fim. Né? Um dia ela vai ter fim. Quando? Né? Aqui no final da introdução, aqui, o comentarista ele diz que essa batalha vai ter fim, tá? Com o arrebatamento da igreja para o céu. Um dia esse povo será tomado, um dia esse povo será tirado, né, para o céu. E aí sim, aí esta batalha, né, esta peleja, né, terá fim. Aí esta guerra vai ter fim, esta briga vai ter fim, tá? E os cristãos, os servos de Deus, a igreja de Deus sairá vitoriosa. Aleluia. Então você precisa permanecer, você precisa perseguir o alvo, né? Para que você não deixe os seus inimigos tirem o seu alvo, para que você seja vencedor, para que você vença. Glória seja dada o nome do Senhor. O primeiro tópico aqui vai das armas do crente. As armas do crente. Né? Primeiro ponto aqui do primeiro tópico, ou primeiro subtópico, vai falar das armas. Né? Aí vai mostrar que no Antigo Testamento, tá? Tinha as armas que eram de ataque e as armas de defesa. O comentarista vai mostrar isso aqui para nós, né? Mas eram armas, né? Armas, como vou dizer assim, armas bélicas, como hoje tem outras, né? Várias armas sofisticadas. Aqui no tempo do Antigo Testamento tinha as armas também, tá? E o povo era a briga, a luta, a peleja, era corpo a corpo, tá? O rei de uma terra queria conquistar outra terra, então ele tinha que lutar por aquela terra, né? Ou aquele país, a nação tinha que lutar, tá? Aí tinha as armas, né? As armas de ataque eram a espada, tá? Então eles usavam muito espada. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, tá? A vara, tá? O comentário botou aqui a vara, Salmo 23, verso 4. Eu penso que aqui no caso a vara, né? Ele colocou como arma, tudo bem. Né? A gente sabe do que está falando, ele estudou
ele se preparou para isso. Então a gente não pode, eu não uso questionar isso. Lá no Salmo 23, verso 4, eu entendo a vara como um instrumento de correção. Instrumento de correção, para corrigir, né? Quando ele diz que a vara, da tua vara, o teu cajado me consola. O salmista fala do bom pastor, do pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, né? Aí o versículo 4 aqui, que ele colocou aqui na reflexão aqui, ou dentro do texto, né? Nesse subtópico aqui, ele vai falar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então eu vejo vara, né, como instrumento de correção, né, e o cajado como instrumento de proteção, né, se a gente olhar, mas nada contra, o comentarista colocou aqui vara como instrumento também como arma de ataque. Apesar de a gente olhar lá no Velho Testamento, quando Deus chama Moisés para defender o povo, né, a arma que Moisés tinha na mão era a vara, né? Quando Deus manda Arão encontrar-se com Moisés, também Deus deu uma vara a Arão, tá? E foi com essas varas, né, que eles atacaram, que eles mostraram para o povo egípcio, para o rei do Egito, e, né, eles tinham autoridade, tinham mandado de Deus para tirar o povo do Egito. Por as armas que eles usaram para defender, né, os primeiros momentos, os primeiros ataques do povo de Deus através de Moisés, através de Arão, contra o Egito, foi a vara. Então a gente vê aí, né, foi usado como arma. A gente pode ler lá, parece no capítulo 4 de Êxodo, né, capítulo 3 fala de Deus falando com Moisés, né, para ir. E o capítulo 4, do capítulo 4 em diante, vai falar, né, dos instrumentos da vara de Moisés e de Arão, né? Então, aqui também não está errado vara como arma de ataque. Os primeiros ataques que Moisés fez ao rei do Egito foi com a vara, né? Quando ele joga a vara no chão, a vara se torna em serpente, provando que Deus era com ele, tá? Vai falar também da funda. A funda era o instrumento também usado, né? Era para uma arma de ataque, né? 1 Samuel capítulo 17, verso 40. Quando Davi chega na corte de Israel para visitar os seus irmãos, e lá está um gigante, né? Golias, desafiando o povo de Israel. E Deus fala com Davi, e Davi se levanta para defender o povo de Israel, simplesmente com uma funda, né, que era girada e pedra, né? Então, aqui é o capítulo 17, 1 Samuel, e versículo 40. Aí tem o arco e flecha, tá? 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Tem a lança, tá? Josué, capítulo 8, versículo 18. E dados, tá? Então, essas armas aqui, elas são armas de ataque. Os dados está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, tá? E também os soldados, né? Eles tinham as armas de defesa, tá? Tinha as armas de ataque e as armas para defender, né? Para se defender. É claro que se você vai de contra o inimigo, o inimigo também vem de contra você e vem também armado. Então você precisa estar armado também com armas de defesa. Quais são as armas de defesa? Tá? Armas de defesa é o escudo, fala do escudo. Efésios capítulo 6, versículo 16. Fala do capacete, né? Escudo para proteger os peitos, né? E o capacete é para proteger a cabeça. Está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 15. A couraça, né, para poder ajudar
a proteger a frente, os peitos, né? E a caneleira. A couraça está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 5, parte B. E caneleiras, né? Está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 6. Tá? Então, são essas armas aí de defesa, né? O escudo, o capacete e caneleira. Arma, os soldados, né? Os soldados aqui, os soldados israelitas, né? Usavam, na época do Antigo Testamento, para se defender. E as armas de ataque aqui, né? São a espada, a vara, a funda, o arco e flecha, tá? A lança e o dardo. São armas de ataque. Isso falando do exército, né, de Israel. Briga humano, tá? Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, né, como eu falei, antiguidade, e pelo exército de Israel, tá? Mas tinha uma diferença. Que é a diferença que tinha aí, tá? Porque eles colocavam a confiança no Senhor. Eles iam para a batalha e colocavam a sua confiança em Deus. Sabia que Deus estava na frente da batalha. Deus iria os conceder a vitória sobre os seus inimigos, né? Você em Salmos 20, versículo 7, né, o salmista vai dizer que alguns confiam em carro, outros em cavalo, né? Mas ele diz, e nós faremos menção do nome do Senhor. Nós quem? Nós, o povo de Deus, nós, a igreja de Deus, nós, o Israel de Deus, né? Precisamos fazer menção do nome do Senhor, tá? Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate é de corpo a corpo, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, tá? Hoje não, tá? O nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas é contra o mal encabeçado por quem? Pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne, como nós estudamos nas lições anteriores, tá? Então aqui um comentarista está mostrando as armas, né? Dos soldados antigos, antiguidade, e aqui no final aqui está falando das armas, né? Das armas do cristão, tá? Que não tem que lutar contra o corpo, nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades infernais. Contra esses inimigos que nós estamos na passada, que é o diabo, tá? O mundo e a carne. Esse aí é o nosso primeiro subtópico, falando das armas, tá? O segundo subtópico vai falar o inimigo, ele tem estratégia, a estratégia do inimigo. Ele é estratégico, tá? Não pensa não, ele tem a sua estratégia, tá? Aqui vai falar o seguinte: não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas, tá? Então você tem que estar sempre alerta, né? Sempre pronto, tá? a combater os ataques do inimigo, tá? E diz aqui que não podemos, tá? Desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo das nossas almas. Por quê? Né? A gente vê no capítulo 4 de Mateus que, né, onde Jesus foi tirado pelo Espírito, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, a gente vê que o próprio diabo também usou a palavra de Deus. Então ele conhece, né, as armas, né, essa arma, essas armas bélicas, né, vamos dizer assim, que o cristão tem, né? Quando ele diz assim, está com fome, né? Manda que essas pedras se transformem em pão e coma, né? Por fim, ele leva Jesus no pináculo e diz, olha só, lança isso aqui abaixo, está escrito. Então ele diz, está escrito. Mas Jesus diz também está escrito, tá?
e só o Senhor teu Deus adorarás. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos estar, pronto, conhecedor da palavra, para vencermos o nosso inimigo, das nossas almas, como Jesus venceu. Daí Jesus é um dos grandes exemplos que na leitura bíblica em classe, nós vemos isso. Jesus ele venceu com a palavra, tá? Com a oração, com a palavra, com o jejum, porque quando o diabo chega para fazer a primeira tentação, ele estava em jejum, tá? E permaneceu, e ele venceu, porque a Bíblia vai dizer, o Evangelho de Mateus vai dizer que no final dessa peleja, os anjos vieram e o serviram ali no deserto, Então, a gente vê que Jesus venceu Satanás, venceu o diabo na palavra, no jejum e na oração, Então, ele é estrategista, mas nós precisamos estar pronto para, o momento do ataque. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. O que ele é capaz de fazer para ludibriar as pessoas? Ou tirar o cristão do foco, do céu. Ou tirar o cristão do foco da sua caminhada, Sua caminhada espiritual. Primeiro, arrebatar a boa palavra do coração. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ele tira, Você vai semear a palavra, que fala do semeador, sai, planta e uma cai em boa terra, outra cai em pedregais, nos espinhos, E a que cai em boa terra dá bons frutos, Mas aquela que cai fora, ela seca, morre, tá? Ou às vezes nasce em lugar, cai em lugar que até começa a querer germinar ou a querer crescer, mas vem o diabo e, vem as tempestades, os problemas da vida, as lutas da vida e tira o foco, tá? Mas é necessário a gente abrir o coração, tá? E estejamos alicerçados, plantados numa boa terra, Então, para ludibriar o quê? Qual é a arma dele? Qual é a estratégia dele? Arrebatar a boa palavra do coração. Ele quer tirar a palavra do coração, Mateus capítulo 13, verso 19, tá? Buscar alta exposição com mentira. O diabo ele é mentiroso, tá? Atos capítulo 5, versículo 3, tá? Usar pessoas para atrair. Lucas capítulo 22, versículo 3 e 4, tá? O diabo, ele escraviza, escravizar, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. O diabo, ele enfraquece a fé do crente, tá? Por isso que o nosso escudo deve ser a fé, O escritor aos Hebreus, parece-me que no capítulo 11, vai dizer, a nossa fé, ela é o fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não veem. E sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus, tá? Por isso que o diabo ele luta para enfraquecer a fé do crente, a fé do cristão. Está em Lucas capítulo 22, versículo 32. Enganar com doutrina demoníaca, O diabo também ele tem doutrina, está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Então são essas as estratégias do maligno para ludibriar as pessoas, para tirar as pessoas do foco, para tirar as pessoas da presença de Cristo, Arrebatar a boa palavra do coração, Colocar dúvida naquilo que aprendemos, naquilo que estudamos, naquilo que professamos, Segundo, buscar autoexposição com a mentira, tá? Com a mentira. E o terceiro, usar pessoas para atrair,
quarto, escravizar, tá? E o quinto, enfraquecer a fé do crente. E o sexto, enganar com doutrina demoníaca. São tudo artimanha, tudo preparo para o inimigo usa para nos tirar o foco do céu, para nos tirar o foco da nossa caminhada, tá? E aqui, continuando, não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo. Sabe onde está escrito isso? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Quando o apóstolo diz: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o apóstolo aqui ele comanda a gente ser sóbrio, estar em vigilância, tá? E avisa, e nosso inimigo está ao redor, procurando quem possa tragar, né? Então aqui o terceiro subtópico, aqui falamos aqui do segundo subtópico, sobre a estratégia do inimigo. E o terceiro subtópico aqui vai falar do chefe de toda a força do mal. Tá? Diz aqui, o apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas, que batalha contra nós. Efésios 6:11, Romanos 13:12. Até mesmo o apóstolo gentil foi, por vezes, impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha Satanás como príncipe da potestade do ar. Efésios, capítulo 2, versículo 2. Destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado de o Deus deste século, né? Ele é denominado de o Deus deste século. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado, com seus servos, emissários, principado e potestade. Lucas capítulo 11, versículo 17 e 22. Então, né, o comentarista diz aqui que o inimigo também ele tem a sua organização, os seus emissários, né, que ele manda, né, e seus principados e potestades. Está em Lucas capítulo 11, versículo 17 e 22. Por isso que precisamos tomar posse dessas armas que são importantes, né? A palavra de Deus em primeiro lugar, né? Eu costumo dizer que a gente tem, assim como a gente precisa do arroz, do feijão, da carne, da maionese, né, da comida, para nós alimentarmos, né, para termos condições de manter o nosso corpo físico de pé, nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é um alimento, né, para mantermos o nosso lado espiritual, né? Nossa vida, e ela é tricótoma, né? Nós temos corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo, né, ele se alimenta de coisas orgânicas, coisas materiais. E o espírito, né, precisa se alimentar com as coisas espirituais, tá? E o alimento que fortalece o espírito, né, são justamente essas três armas que o comentarista traz para nós aqui. A palavra de Deus é o alimento. Mas, presbítero, a Bíblia tem 66 livros. Como é que eu vou me alimentar dela todos os dias? Como eu preciso do café da manhã, do almoço, meio-dia, da janta à noite, né? Do lanche, de repente, do lanche à tarde, né? Como é que eu vou fazer isso? Aí você tem aqui, ó, o comentarista ele bota para nós aqui de segunda a sábado. Segunda a sábado,
ele dá para nós a receita, para nós nos alimentarmos. Eu vou passar para vocês, tá? E vocês tomem nota, e se vocês não têm feito isso, ainda não têm feito, passa a fazer. Você vai ver como sua alma vai se sentir alimentada. Segunda-feira, por exemplo, né? Nós lemos capítulo 6, versículo 12. Aqui botou em 2, mas é capítulo 6, versículo 12, né? De Efésios. É um cadáver, né? De segunda-feira. Ele bota o título aqui, ó. Tema aqui. As armas do crente são espirituais e devem ser usadas na jornada. Aí você lê o capítulo 6, versículo 12. Aí, para você estar alimentado e para você entender, né, o que você leu, se alimentar, ficar bem alimentado, tá? Ficar cheio de Deus, você lê todo o capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Aí você, na segunda-feira, você pôs o seu catálogo, capítulo 6 de Efésios. Né? Ele botou só o versículo 12, mas como você tem necessidade de se alimentar, você leu todo o capítulo 6. Então você lê um capítulo. Na terça-feira, nós temos 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, na terça-feira. Então, é o cadáver que o nosso comentarista bota para nós alimentarmos o nosso espírito na palavra, nos fortalecermos, né, contra os nossos inimigos. Terça-feira, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vai falar o quê? Qual é o tema? O inimigo apresenta diversas estratégias contra nós, tá? Esse é o tema de terça-feira a ser estudado. Na quarta-feira, o comentarista bota para nós aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 4, e 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, tá? A palavra de Deus, uma poderosa arma espiritual, é a palavra de Deus, aleluia. Você está, né, se você acompanhar durante a semana, você vai ficar, ó, como? Vai ficar, né, cheio de Deus, né? Cheio da presença de Deus. Então vale a pena, tá? Se alimentar aí. A nossa EBD, a nossa revistinha da Escola Dominical, ela traz todos os dias o cardápio, né? O cardápio, né? O cardápio, né? Para a gente nos alimentarmos, tá? Da palavra de Deus, como temos o cardápio aí do churrasco, o cardápio da carne, o cardápio da macarronese, macarronada e vários, né, tipos de alimentos para a gente alimentar o nosso corpo físico. Aqui o comentarista, né, ele traz para nós também o nosso cardápio para a gente nos alimentarmos espiritualmente. E esse é um cardápio gostoso e Deus tem me dado o privilégio de fazer todos os dias. Eu estou passando para você também fazer. Então, vai falar da palavra de Deus, uma poderosa arma espiritual. Olha que coisa linda. Quinta-feira, né? Quinta-feira, qual o cardápio de quinta-feira que o comentarista trouxe para nós, né? O cristão. Salmo 55, verso 17. Anota aí, Salmo 55, verso 17. Essa foi a leitura de quinta-feira, ou foi o cardápio de quinta-feira. Salmo 55, verso 17. E a carta do apóstolo Paulo à igreja aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Vai falar sobre o quê, né? Aqui falamos da palavra de Deus, aqui vai falar da oração, ó. A oração, uma arma espiritual indispensável, né? Falamos aqui das armas da palavra de Deus, né? Os 3 primeiros dias. Vamos falar na quinta-feira da oração, uma arma espiritual indispensável. Isso foi na quinta-feira, foi o cardápio de quinta-feira. Salmo 55, número 55, verso 17, e Efésios capítulo 6, versículo 18. Cardápio de quinta-feira. Vamos ao cardápio de sexta-feira, né? Falamos aqui de quinta-feira da oração, cardápio de sexta-feira vai falar do jejum, ó. Sexta-feira, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4. E Atos capítulo 13, versículos 2 e 3. O jejum,
um instrumento espiritual indispensável na caminhada. O jejum, tá? É um instrumento indispensável na caminhada. Então, esse foi o cardápio de sexta-feira, tá? De sexta-feira. Aí você, aproveitando para poder você se alimentar, bem alimentado, tá? Você lê todo o capítulo, que aí você vai ficar bem sustentado espiritualmente e vai estar como para quando chegar a hora da escola dominical, né? Você vai estar cheio de Deus para ir para a escola dominical, aprender e fazer os seus comentários também. Graças a Deus, na escola, pelo menos na nossa escola aqui, a gente tem a oportunidade também de ouvir os nossos alunos. Estudou durante a semana, então a gente aproveita eles também para poder tecer os seus comentários, né? É importante demais. Então, o jejum, um instrumento espiritual indispensável na caminhada, tá? Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4, e Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. E sábado, né? Para fechar a semana. Sábado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9 e 20, do 20 ao 22. E Atos, capítulo 14, versículo 23. Tá? Estudando a palavra, aí aparece os três juntos, ó. Estudando a palavra, orando e jejuando, né? Estudando a palavra, orando e jejuando. Tá? Então tá aí o cardápio, né? Para o alimento, tá? Da alma, para o alimento do espírito. Faça uso desse cardápio. Se você não sabe o que vai ler, não sabe como ler, porque a Bíblia são 66 livros, né? Então, usa o cardápio. O cardápio do nosso comentário, da nossa EBD. Tá? Nós estamos falando aqui acerca de toda a palavra de Deus, né? Segundo ponto, a palavra de Deus, é isso? As três armas espirituais do cristão, a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus disse que, estamos no segundo texto, o Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usa esse cardápio que eu passei para você. Tá? Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejamos afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isto é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual, viu? Quando você se alimenta, quando você usa esse cardápio que eu acabei de passar para você, você vai crescer espiritualmente. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus. Para quê? Para resistir às influências malignas. As armadilhas de Satanás é demais estratégia, né? Mateus capítulo 7, verso 24 a 25. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Tá? Então vamos procurar a cada dia nos alimentarmos da palavra de Deus. Vamos falar do segundo subtexto, né, da segunda arma, que é o quê? A oração. A oração é importantíssima. Está na caminhada do cristão. Aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Tá? Salmos 55, verso 17. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração
como uma peça da armadura, mas na verdade é como se ela trouxesse um ajuste ou um alinhamento para a armadura toda. Nesse aspecto, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Cristão, servos de Deus, a igreja de Deus, precisa orar. Tem que orar. Jesus, o nosso maior exemplo, ele orava, tá? Ele orou até pelos seus inimigos e nos aconselhou também para orarmos por todos, independente de quem seja. E o terceiro subtópico aqui vai falar do jejum, né? É o jejum. Jejum a gente sabe que é a abstenção do alimento material, né? Alimento material. E o crente, nós, a igreja de Deus, precisamos estar, né, fazendo esse tipo de jejum, fazendo jejum, para que a gente continue crescendo espiritualmente e sendo abençoado por Deus. É a maior bênção que você possa receber, tá? É quando você faz o jejum, dedica o seu dia para Deus, seu dia ou suas horas, né? De repente, você não pode fazer assim um dia, ou, né, o dia todo, né? Porque tem pessoas que tomam remédio controlado, precisa tá tomando remédio, então você não tem condição, você não pode fazer. Não é aconselhável fazer jejum, tá? E você depende e precisa tomar o seu remédio, tá? Da prescrição médica. Mas orar você pode orar. Ora, e o jejum, né, deixa para quem pode fazer, quem tem condições, tá? E quem toma, eu sempre digo que quem tem prescrição médica, toma remédio, né, assim controlado, não deve fazer o jejum para se prejudicar, né? Fica um sacrifício, você não tem condição de fazer, você vai fazer, né? Fica um sacrifício de tolo, né? Um sacrifício sem efeito. Você está fazendo uma coisa que você não tem condições de fazer. Mas se você tem condição, meu irmão, de jejuar, estar em oração, em jejum, faça isso. Com certeza vai ser uma bênção na sua vida. O jejum, aliado à palavra de Deus, é a oração. A prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. Está em Êxodo capítulo 34, versículo 28, Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 e 23, tá? Também no Novo Testamento o Senhor Jesus jejuou, né? Como eu já falei no início, Mateus capítulo 4, e disse que seus discípulos também o fariam. Mateus capítulo 4, versículo 14 a 17. Então o Senhor Jesus, ele foi o nosso exemplo no jejum, tá? E mandou que seus discípulos também fizessem, né, jejuar. Mateus capítulo 9, versículo 14 a 17, Lucas capítulo 5, versículo 33 e 39. A igreja primitiva também observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Até no enviar obreiros, né, ou na consagração de obreiros, a igreja primitiva jejuava. Ela orava e jejuava por ocasião do seu ministério. Está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus. As três armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são a palavra de Deus, o jejum
e a oração. São as 3 armas que o cristão, tá, tem para vencer o maligno, para vencer o mal. Tá? Esse é o nosso segundo tópico. Tá? Nós estamos falando para você, falando sobre as 3 armas espirituais do cristão. Agora nós vamos passar aqui o terceiro. Vamos ver Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Tá vencendo o diabo com a palavra. Tá? Ele venceu. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu a palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador. A primeira parte de Lucas 4 vai mostrar que Jesus venceu o tentador com o quê? Com a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 4. E Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No segundo episódio, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Porque Isaías profetizava e já falava sobre o Messias, mais ou menos 400 anos antes do nascimento de Cristo. Nosso Senhor deixou claro nesse episódio que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque da armadura do crente. Efésios 6, 17. Uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá? Jesus como nosso modelo, tá? O segundo subtópico aqui vai falar de Jesus vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Lucas capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, capítulo 9, versículo 28, Jesus se retirando para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja. Eu costumo dizer que até por nós hoje, pela igreja atual, Jesus orava. Você encontra isso aonde? João capítulo 17, versículo 9, versículo 20 ao 22. Tá? Jesus orava pelos seus algozes. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus orava por Simão, que é Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32. Jesus orava pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tá? Ele sabia bem o valor da oração. Jesus sabia o valor da oração. E por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nos dediquemos à prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplica. Mateus capítulo 6, versículo 6, quando o discípulo pergunta a Jesus acerca da oração, Jesus ensina, Jesus mostra a oração modelo. Entra no teu aposento, entra no teu quarto e fale com teu pai que está em secreto e ele te ouvirá, Jesus começa o ensinamento sobre a oração assim, e orando, ore, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então essa é a oração modelo que Jesus nos ensinou. Tá? Entra no quarto e fecha a tua porta. Tá?
e faça a oração em secreto. Teu Pai está em secreto, ele vê tudo e ele sabe de tudo. Então este é o viver em oração, tá? E não precisa de você também estar né, só em secreto. Você precisa viver uma oração em todo tempo, estar orando. Né? Você não sabe que hora o teu inimigo vai te atacar, então você precisa estar em oração. Está trabalhando no seu trabalho, você está com o pensamento ligado a Deus, orando a Deus. Senhor, obrigado por mais este dia. Senhor, me guarda neste lugar. Senhor, segura as minhas mãos com tuas mãos poderosas. E, enfim, né, você passa o dia ali orando, você nem vê o dia passar, agradecendo a Deus pelo dia, agradecendo a Deus pela vida. A oração de gratidão é uma coisa linda, né? Agradecendo a Deus pela saúde, pelo pão de cada dia. Oh, meu Deus do céu, é coisa muito linda, tá? Jesus nos deu um exemplo para vivermos em jejum. Estou aqui já chegando no final, é o terceiro subtópico, vivendo em jejum. Jesus viveu em jejum. Além de meditar na palavra de Deus e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Lucas capítulo 4, versículo 2. Ora, ele também espera que o imitemos, jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, tá? Exceto os que têm, como disse, exceto os que têm problema de saúde, tá? Quem tem problema de saúde. Por isso, é muito importante estarmos sob orientação médica, tá? Para jejuarmos, tá? Precisamos estar em orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga, que jejuavam como o Senhor Jesus. Está em Atos 9, versículo 9, Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Então está aí, tá? Eu falei antes acerca dos irmãos que precisam de uma prescrição médica, né? Tomam um remédio, né? Controlado, tem um horário para tomar seus remédios. Não deixe de tomar seus remédios para fazer jejum, não, tá? Para não se tornar um sacrifício de tolo. Mas se você, Deus tem te dado força, tem te dado saúde, tem te dado condição, faça o jejum e vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Use essas armas com alegria, use essas armas com força, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum, tá? Para você ter vitória sobre os teus inimigos. Lembre que Jesus Cristo, ele é o nosso maior modelo de quem usou essas três armas espirituais. A palavra de Deus, o jejum e a oração. Vamos fechar aqui no nossa conclusão, né? Falando aqui, nossa conclusão, está falando sobre o nosso inimigo é ardiloso, é perverso, né? Ele é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais, que é a palavra, a oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida, ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do maligno. Jesus venceu. João 16, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, né? João vai descrever Jesus falando, né? Em mim tem as paz, né? Jesus falando. E ele diz aí, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sede animoso, né? Tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus disse, eu venci, né? Ele venceu.
tá? Mas se nós permanecermos, se nós perseverarmos, se nós a cada dia usarmos essas armas, né, que nós aprendemos aqui, nesta lição, nós também vamos ser vencedor. Vamos ser vencedor, vamos vencer o nosso inimigo, tá? Em nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando, é isso aí. Não perca a aula domingo, a aula vai ser uma benção. Eu só dei uma pincelada, uma passada, para animar você a estar na escola dominical, quando vamos estudar sobre as armas espiritual. Então você está convidado a estar na sua escola bíblica dominical, na sua EBD. Não falte, o professor está lá, né, estudou durante a semana, está ansioso, esperando pela sua presença. Então não falte esta aula. Deus continue abençoando a sua vida, tá? No próximo domingo estamos juntos, estudando esta lição maravilhosa, tá? E não perca, tá? Meu conselho é que você não perca. Se inscreva aí no meu canal, tá? Me ajuda aí, divulga esse canal aí, eu, né, preciso, tá? Você divulgando esse canal, você está me ajudando ministerialmente. O meu projeto aqui é passar a palavra de Deus, é ensinar, é um ministério que eu amo fazer, que eu gosto de fazer. Então você divulgando meu canal aí, se inscrevendo, dando seu like, compartilhando o canal, vai ser uma benção, tá? Para a minha vida, e eu vou continuar sempre orando por você, tá? O meu maior patrimônio é ter você como inscrito no meu canal. É o meu maior patrimônio. Então é a bênção de Deus ter você inscrito no meu canal. E saber que você, né, igual sei que alguns inscritos acompanham esta aula, a bênção ainda é maior ainda quando eu sei que você acompanha esta aula, estuda comigo, lê a palavra, tá? Isso faz muito bem espiritualmente. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá? A cada dia, tá? Não deixe de dar seu like, fazer seu comentário, tá? Se quiser tirar suas dúvidas também aí, faça seu comentário. Alguma dúvida de repente ficou na lição, você faça seu comentário que eu posso te responder, tá? Em nome de Jesus. Então, faça seu comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito, está assistindo esta aula pela primeira vez, se inscreva, tá? Vai ser bênção na tua vida. Tem meu canal aqui, que é o presbítero Márcio Coelho, tá? Tem o meu Instagram, tá? Professor Márcio Coelho, no Instagram. E tenho no TikTok. TikTok também tá presbítero Márcio Coelho. Então, passe por lá, tá? Deixe o seu like, se inscreva. Vai ser muita bênção. Sempre vai ser bênção ter você, tá? Como inscrito no meu canal. Deus abençoe você que assistiu esta aula. Em nome de Jesus. Uma boa aula no próximo domingo. Quero orar por você. Amado Deus e Pai Celestial, agora, Senhor, mais uma vez estou na tua presença, encerrando, ó Deus, mais esta aula, Senhor, da nossa EBD. Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, falando ao coração, Senhor da glória, dos meus inscritos, Senhor, que são acompanhantes desta aula e também são alunos da EBD, Senhor, o Senhor possa, ó Deus, se são professores, o Senhor possa usá-los, e se são alunos, ó Deus, o Senhor possa estar falando a cada coração, Senhor. Estenda tuas mãos poderosas, abençoa e dá vitória, Senhor. Mande, ó Deus, a chuva de bênção sobre a vida de cada um, sobre todos os meus inscritos, Senhor, aqui no canal, meus inscritos no TikTok, meus inscritos, Senhor, no Instagram, Senhor, se eu posso estar, ó Deus, com suas mãos estendidas sobre a vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser, quando nós estaremos falando do perigo da murmuração. Então não percam a próxima aula em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.